Eu saúdo os amados irmãos com a paz do Senhor. Amém. Graças a Deus, né, irmãos, por mais uma tarde podermos estar na presença do nosso Deus, né, irmãos? Feliz aquele que tem tempo disponível, né? E pega o seu tempo, né? E sabe aproveitar. Porque o tempo mais aproveitado que temos é quando estamos na presença de Deus, glorificando o seu nome, exaltando o seu nome, né? Nos alegrando em sua presença. E quando entristecermos também, nós vamos entristecer, mas na presença do Senhor. Porque como tem as lutas e as tribulações, o Senhor está conosco, Ele dá a solução para o nosso problema. Amém? Eu convido os irmãos a abrirem nossas Bíblias no livro de Tiago. Livro de Tiago, capítulo de número 2, versículo de número 14. Tiago, capítulo de número 2, versículo 14 em diante. Livro de Tiago, depois de Hebreus, Tiago, no Novo Testamento. Diz assim a palavra do Senhor, que tem como tema: a fé sem obras é morta. Meus irmãos, qual é o proveito de alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados de alimentos cotidianos, e qualquer dentre vós lhes disser: ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhe dar o necessário para o corpo, qual o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá: tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Crês tu que Deus é um só? Faz bem, até os demônios creem e tremem. Queres, pois, ficar certo, o homem insensato, de que a fé sem a obra é inoperante? Não foi por obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado, quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Vês como a fé operava juntamente com as obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou, e se cumpriu a Escritura, a qual diz: ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Deus. Verificais que uma pessoa é justificada por obras, e não por fé somente. De igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe, quando escolheu os emissários e o fez partir por outro caminho? Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Senhor nosso Deus, nós te louvamos, te agradecemos, te damos graças, glorificamos o teu nome, te exaltamos, Senhor, e entregamos em tuas mãos a vida de cada pessoa que está aqui neste lugar, Senhor, que se disponibilizou a estar aqui nessa tarde. Que o Senhor esteja abençoando rica e abundantemente, derramando bênçãos sem medidas aos teus filhos, e que essa palavra possa nos edificar nessa tarde, no nome de Jesus. É assim que eu te oro e te agradeço. Amém. Pois bem, meus amados irmãos, a fé, uma palavra de apenas 2 letras, né? Mas é exatamente o que faz diferença em nossas vidas. Mas as obras também é importante, como disse Tiago. Tiago disse que a fé sem obra, ela é morta. Que a fé sem obra, ela é inoperante. Ela não faz efeito nenhum. Porque uma completa a outra. E é bem claro, se analisarmos bem,
que todo cristão que tem fé e que tem Jesus em sua vida, ele também tem obras. Amém? Se você tem fé, você tem obras, claro. Se você é um cristão, se você acredita em Cristo, você tem obras. Você fará obras maravilhosas. Você ajudará o seu próximo, porque você tem Cristo. E quando Cristo veio ao mundo, ele veio exatamente para isso, para ajudar as pessoas necessitadas, em todos os aspectos, tanto no aspecto de salvação, como no aspecto físico. Quando Jesus reúne uma multidão de 5.000 mulheres, fora homens e crianças, elas ficam 3 dias com Jesus pregando a palavra, e depois os apóstolos dizem: Senhor, esse povo está contigo há 3 dias, como vamos despedir esse povo sem comer nada? Deve estar com fome. E Jesus disse: veja o que eles têm para comer. E responderam: 5 pães e 2 peixes. E Jesus falou: tragam até mim. Os apóstolos olharam assim para Jesus, ficou meio duvidosos, né? Mas Jesus pediu que eles trouxessem, e Jesus multiplicou. Todos se alimentaram, ainda sobraram 7 cestos completos. Esse é o poder sobrenatural de Jesus Cristo. Ele veio a essa terra para fazer a diferença, para o bem. Amém? Glória a Deus. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tem obras? Pode, acaso, semelhante fé salvar? Claro que não. Vou dar um exemplo que todo mundo dá, todo pregador dá esse exemplo, mas um exemplo assim bem lógico, que diz assim: se alguém chegar na sua casa, a irmã está lá no cômodo, lá sentada, fazendo seus afazeres, de repente bate na porta dela, é uma pessoa necessitada, a irmã é uma cristã. Aí ele chega: olha, eu vim aqui porque estou passando por uma luta muito grande, e conta toda a história do sacrifício dele. A irmã pega e ora pelo irmão e manda o irmão embora. Ela fez certo? De jeito nenhum. A irmã tem que orar pelo irmão e ir lá dentro pegar alguma coisa para dar para o irmão comer. Amém, irmãos? Porque é claro que a oração da irmã é importante, mas o que completa a oração da irmã é a obra. É exatamente isso que Tiago está falando. Amém? Porque a irmã, por ser uma cristã, ela pode impor a mão sobre a cabeça dele e orar, e Deus vai abençoar poderosamente. Mas já pensou que aquele irmão tiver 3, 4 dias sem comer, e já tiver no final, pode até desmaiar na frente de fome até morrer? Então é necessário fazer a provisão também da alimentação. Amém, meus amados irmãos? Continuando: se um irmão ou uma irmã estiveres carecido de roupa e necessidade do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser: ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhe dar o necessário para o corpo, qual o proveito disso? Amém? Então aqui nós entendemos que é necessário que nós façamos 3 coisas: que nós oremos pelo aquele irmão que está necessitado, para Deus abençoar, que nós demos alguma coisa para ele se alimentar, e que a gente dê alguma coisa para ele se aquecer, para ele vestir. Amém? Porque pode ser uma noite muito fria, e aquele irmão pode estar passando por uma necessidade muito grande. Tem muita gente que passa perto de um mendigo, ele não tem misericórdia daquela pessoa. Eu, quando eu vejo um mendigo doente, uma coisa, eu não posso ir lá falar alguma coisa, mas eu vejo ele estender as minhas mãos e falo: Senhor, tenha misericórdia dessa alma. Pelo menos isso a gente tem que falar. Mas não podemos passar, se nós somos cristãos, somos pessoas diferentes. Tem gente que tem até nojo, que olha, já sai assim com medo. A verdade é essa. Bartimeu, ele estava há 12 anos à beira do caminho, sem tomar banho, não tinha família para cuidar dele, porque hoje em dia é fácil cuidar. Assim, por exemplo, se a pessoa ganhar 5.000 por mês, ou 2.000, aí toma conta do dinheiro da pessoa. Mas da pessoa não. É verdade ou não é? Eu quero ver o cara cuidar de uma pessoa sem nem um centavo no bolso. Falar: não, eu vou cuidar, ainda vou dar do meu, aí eu quero ver. Não é verdade? Mas se a pessoa tiver uma aposentadoria alta, a pessoa tem aquele interesse de cuidar, levar para todo canto, até briga por aquela pessoa, pelo dinheiro daquela pessoa entre aspas, né? Briga pelo dinheiro. Mas a necessidade, eu quero ver você fazer, é por amor a Cristo. O apóstolo Paulo diz: tudo o que fizer, não faça para a glória de homens, mas para a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Que a recompensa venha do alto. Amém, meus irmãos? Não importa se é sua mãe, ou seu pai, ou seu parente está necessitado, não importa o que ele ganha, ele pode não ter salário nenhum. Se disponha a cuidar dele, porque grande é o galardão que o Senhor tem preparado para você. Amém? Assim também a fé, se não tiver obras,
por si só é morta. Tiago é bem claro. A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê e a certeza das coisas que se espera. A Bíblia diz em Efésios 2,8 que pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós para que ninguém se glorie nem de obras, mas é dom de Deus. Amém? O que salva você é a sua fé. Mas o que Tiago vem dizer para complementar é o seguinte: quando ele diz que a fé sem obra é morta, Tiago está dizendo o seguinte: olha, se você é cristão, logo você é uma pessoa bondosa. Como a irmã Salete disse aqui na frente, é uma pessoa mansa e prudente. Então você tem Jesus na sua vida. Se você tem Jesus na sua vida, você é uma pessoa boa. Se você chegar para alguém e falar: rapaz, aquela mulher passando ali, ela tem necessidade, eu vou ajudar ela. Aí se alguém disser assim: rapaz, vai não, rapaz, não sei o que e tal, tem pessoas que não fazem isso, é tirando a tua bênção. Se Deus tocou no teu coração para você ajudar, ajude. Amém? Claro que nos dias que estamos vivendo hoje, dias difíceis, até para abrir a nossa porta nós temos que ter cuidado para quem abre. Amém, irmãos? Eu quero fazer essa observação, porque hoje em dia, às vezes a pessoa vai pedir uma esmola e não é esmola, vai lhe assaltar, lhe sequestrar, não é verdade? Então temos que ter cuidado. Mas se você sentir que é uma pessoa de Deus, se Deus realmente tocar em seu coração para que você ajude, ajude, meu amado irmão. Tem a passagem do bom samaritano, que eu quero também citar, que tem a ver com isso. Vinha o sacerdote, o homem estava lá caído, tinha levado uma surra, sido roubado e assaltado por salteadores. E o sacerdote viu aquele homem caído lá, ele passou, ele olhou assim de longe e passou, ele nem ligou, ele não se preocupou com aquilo. Aí veio o cantor, o levita, e passou também, não estava nem aí. Aí viu um homem, um viajante, que a passagem bíblica dá o nome de bom samaritano. Ele pegou aquele homem, colocou em seus braços, colocou no seu melhor cavalo, a Bíblia faz questão de frisar isso, em seu melhor cavalo, levou para uma pousada, ou hospedaria naquela época, chamou o dono da hospedaria, pagou para que cuidasse daquele homem, dormiu aquela noite ali para ter certeza que aquele homem ia ser cuidado. Nós temos também que ter muito cuidado com isso, não dá, chegar e deu e está tudo bem não, a gente tem que ter certeza para que foi aquilo, se realmente foi feito da forma que Deus quer. Aquele homem dormiu na pousada, naquela hospedaria, para ter certeza que ele foi cuidado. No outro dia de manhã levantou e falou: eu vou deixar ele aí, aqui está o dinheiro, se houver mais alguma despesa, quando eu voltar, eu pago. O bom samaritano, ele realmente foi magnífico, né, irmãos? É isso que nós precisamos fazer, ajudar o nosso próximo, sempre que Deus tocar em nosso coração, quando sentirmos que é de Deus, fazer isso, ajudarmos o nosso próximo. Aleluia. Graças a Deus. Crês tu que Deus é um só, faz o bem, até os demônios creem e tremem. O demônio, ele crê em Deus e tremem de medo. Amém? Porque ele sabe do poder sobrenatural de Deus. Tem muita gente que diz assim, tem uma raiva que diz assim: ah, você é um demônio que veio do inferno. O demônio nem no inferno não entrou ainda, ele luta para não entrar lá. O demônio, ele foi lançado na terra, e ele está na potestade lá lançando setas, e ele é opositor de Deus, opositor de Cristo, porque ele não quer entrar lá dentro, porque ele sabe que lá dentro a coisa é séria. Amém? O único inferno que existe, que é habitado, é o Hades, que é o chamado de inferno prisão, que quando a pessoa morre sem Cristo, desce para o Hades e fica lá preso até o dia do juízo final, vivendo em tormento. Mas o diabo, Lúcifer, e até essa parte dos anjos que foi lançado na terra e subiu e ficou na potestade do ar, esse ainda não entrou no inferno, mas ele será lançado no lago de fogo. O inferno propriamente dito é o lago de fogo. Amém, meus amados irmãos? Continuando, não vou me demorar muito não, já estou quase terminando, viu, irmãos? Não foi por obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho? O que esse versículo quer dizer? Abraão era um homem que tinha muita fé. Abraão tinha uma intimidade grande com Deus e tinha muita fé. Então Deus foi e provou Abraão, pediu que pegasse o seu único filho, Isaque, e sacrificasse. E aí o que ele fez? Pegou a lenha e pegou o seu filho e foi para o monte para sacrificar. Onde é que está a obra aí? A obra está
preparar tudo, de pegar o seu filho, de pegar a lenha, de levar até lá, de preparar o altar. Ali foi obra, amém? Mas Abraão já tinha fé, mas ele agiu também com obras, obedecendo a Deus e fazendo aquilo que Deus mandou ele fazer, amém? Então o versículo é bem claro, diz assim, ó, é bem claro: não foi por obras que Abraão, o nosso pai justificado, quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque, vê como a fé operava juntamente com as obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou, amém? Então, saímos para ir para um lugar evangelizar, a gente evangeliza, prega a palavra, Deus se agrada. Mas se tiver lá um homem precisando de uma roupa, a gente dá, se a gente tiver. Se não tiver, a gente vai numa loja, tiver o dinheiro, compra e dá. A gente dá um alimento para um irmão que estiver precisando, porque muitas vezes vamos nos deparar com isso, Deus nos provando. Você vai chegar numa casa para pregar e vai dizer assim: ô meus filhos, foi Deus que mandou vocês aqui, porque eu estou assim, 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 assim. E vai contar tudo. É Deus provando para saber se nós temos um coração que tem obra, se vamos ajudar realmente aquele irmão. Porque Deus pode nos tirar daqui e mandar lá para Joãozinho, para passar 2 dias lá, só para provar um só. Deus faz isso, só para provar uma pessoa só, porque aquilo que nós pregamos, nós temos que viver, amém? Então Deus nos dá a oportunidade de viver momentos assim, para nos provar e saber se realmente o que estamos pregando é o que vamos viver, amém, irmãos? Deus só entrega uma obra na mão da pessoa quando a pessoa está realmente pronta para fazer aquela obra. Tem muita gente que diz: eu queria ser um pregador, eu queria ser isso, eu queria ser aquilo, não é verdade? Às vezes sai até da igreja com raiva: eu vou sair, que o pastor me consagrou, isso e aquilo, não é verdade? Mas não é assim. Quem escolhe o dom para cada um é o próprio Deus. E Deus usa o pastor para consagrar, fazer isso ou aquilo na hora que ele quiser, porque o tempo é de Deus, amém? O importante não é você ter uma posição dentro da igreja, o importante é você ser um servo de Deus, um servo de Deus Altíssimo, uma pessoa obediente à palavra do Senhor. Você pode ser aquele servinho mais simplesinho que está lá atrás, com roupinha bem simplesinha, Deus vai lhe abençoar, porque Deus não faz acepção de pessoas. Não é colocar um paletó bonito, um sapato bonito, de cromo alemão, um relógio de ouro no braço, não é isso que vai salvar ninguém, não é aparência. Você, claro, tem que cuidar da sua aparência, é muito importante a aparência, temos que cuidar da nossa aparência, mas o mais importante ainda é o nosso interior, amém? É o mais importante, é o nosso interior, meus irmãos. Eu vou ser sincero a vocês, se eu pudesse, todo dia eu pregava a palavra de Deus, que é bom, porque cada dia você vai aprendendo, você vai se soltando mais, porque cada vez que você pega no microfone, você treme, a responsabilidade é grande pregar a palavra de Deus, amém? Você tem que estar pedindo: Senhor, me ajuda, coloca as palavras na minha boca, para que eu não venha, embaraçar na hora que estiver pregando, que eu não venha falar coisas que não edificam a tua igreja, os teus servos, aleluia, glória a Deus. Isso é necessário. Vamos lá. Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. Então saiba que as suas obras é importante, e você não é justificado só pela fé, mas também pelas obras. Vamos colocar isso no nosso coração. Cada dia que a gente bota uma coisinha no nosso coração, né, irmão Salete? Aí Deus, ele vai operando em nossas vidas, e coisas interessantes vão acontecendo. Meu Deus, já pensou? Eu ouvi essa palavra de fulano de tal pregando, e eu botei em prática, e hoje Deus já fez a diferença na minha vida. É porque quando fazemos certo, Deus realmente faz. Eu sempre digo que o segredo da vitória do crente é a obediência, amém? O segredo da vitória do cristão é a obediência. Se você obedeceu, glória a Deus. Claro, você vai tropeçar ali, vai pecar, porque não tem jeito, quem não peca, quem disser que não é pecador é mentiroso, mas você está procurando acertar, e Deus se agrada disso. Para encerrarmos, chegar na nossa conclusão: de igual modo, não foi também justificado por obras a meretriz Raabe, quando escolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Essa passagem é muito importante, viu, irmãos? Importantíssima. Só esse versículo bíblico dá uma hora de pregação, sabia? Essa mulher era prostituta. Ela era prostituta. E ela vivia no palácio, ela vivia na cidade de Jericó. Na cidade de Jericó. E quando Deus ordenou que os espias fossem
a Jericó para espiar a cidade e trazer uma estratégia de guerra para o povo de Israel, eles quase iam sendo mortos. Mas a prostituta Raabe esconderam eles e fez eles ir por outro caminho para não morrerem. E por isso Deus preservou a vida dela, do seu pai, da sua mãe e dos seus irmãos. Deus preservou a vida de todos os familiares. E a partir daquele momento, mesmo antes deles virem e preservar a sua vida, ela já começou a exercer a fé no Deus de Israel. Ela já começou a fazer pedidos ao Deus de Israel, a pedir que Deus perdoasse seus pecados. Ela começou a se preparar na confiança. Mesmo o pai dela, sem confiar em a mãe, mas ela perseverou. E no dia que houve a luta, que o povo de Jericó, todos foram mortos, ela foi preservada, foi levada junto com o povo de Israel. E se tornou uma grande mulher. Raabe na Bíblia é uma mulher de muito valor, porque ela ajudou o povo de Deus. E ela conseguiu mudar a sua vida. Tem muita gente que diz, né, que o pau que nasce torto, do outro nunca se endireita. Pode não se endireitar quando você está no mundo, mas se você tiver com o carpinteiro Jesus de Nazaré, você endireita, louvado seja o nome do Senhor. Pode ter certeza disso, meu amado irmão. Para encerrar, versículo número 26 diz assim: porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obra é morta. Então que nós possamos ficar com essa palavra. Se o espírito sem Deus é morto, a fé sem obra é morta. Não adianta você andar por aí, tomar cachaça, tomar isso, tomar aquilo, fumar droga, roubar, matar, fazer coisas erradas, se prostituir, porque o espírito sem você não está morto, está inoperante, porque você está fazendo coisa ruim e não agrada a Deus. A mesma coisa é a fé, a mesma coisa são as obras, quando você não faz algo por ninguém, quando você não ajuda o seu próximo. Vai passando uma mulher, vai atravessando uma rua, você lá pega a mãozinha dela, atravessa com ela, você fez uma boa obra, não é verdade? Você ajudou alguém, e nas mínimas coisas que você faz, aquele lá de cima, que está com os olhos atentos para nós, ele está vendo todas as coisas, amém, irmãos? Então, que nós possamos ficar com essa palavra nessa tarde, que Deus abençoe a cada um. Eu até convido os irmãos a ficar de pé, vamos fazer uma oração, e de seguida eu estarei passando o trabalho para a irmã Salete. Senhor nosso Deus e nosso Pai, eu quero te pedir que o Senhor venha colocar mais fé em nossos corações, Senhor. Eu quero te pedir, Senhor, que a partir de hoje, ao sairmos dessa igreja, Senhor, possamos sair diferente do que entramos, meu Pai. Possamos sair edificados, possamos sair com mais fé, que o Senhor venha gerar mais fé em nosso coração. A tua palavra diz que a fé é como um grão de mostarda. Aleluia, louvado seja o teu nome. Se ela for como um grão de mostarda, ela transportará montes de um lado para o outro. E eu creio no nome de Jesus que o Senhor estará colocando fé em nossos corações, para que possamos, meu Pai, fazer a tua obra com alegria, no nome de Jesus. Abençoe a cada um, no nome de Jesus Cristo, para a honra e glória do teu nome. É assim que eu te oro e te agradeço, Senhor. Amém e amém. Glória a Deus. Louvado, glorificado seja o Senhor, o teu nome santo. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus.